Para desarrollar este trascendental tema, nos honra nuevamente la presencia del señor Carlos Roberto Campetti. Es periodista de profesión y máster en Administración y Marketing. Tras una destacada trayectoria profesional, hoy dedica plenamente su vida a la divulgación del espiritismo. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Federación Espírita Brasileña, responsable del área de unificación y como vicepresidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, desde donde promueve el fortalecimiento del movimiento espírita en numerosos países. Conferencista internacional y autor de diferentes obras de la doctrina espírita, entre ellas Pases a la luz del espiritismo y Trabajo mediúnico, Desafíos y posibilidades, su pensamiento ha contribuido significativamente a la formación doctrinaria de miles de trabajadores espíritas. Estamos seguros de que esta conferencia, como ya fue la del día de ayer, nos dejará profundas reflexiones. Tenemos la gran satisfacción y honor de que este congreso, su apertura, se dio a través de la conferencia del señor Carlos Campetti y estamos cerrando ahora con este extraordinario tema, el hombre espiritualizado. Un fuerte aplauso para el señor Carlos Campetti. Hemos visto vários elementos que vamos necessitar recuperar, como hemos dicho, não? A primeira pergunta que vamos fazer para vosotros, não, para reflexão, ¿qué es el Cristo? Bien, compreendemos que el hombre espiritualizado se encontra com sua própria essência, sua essência divina. Aquilo que podemos chamar como su Cristo interno. Porque o Cristo é um calificativo. O Jesus, dois pontos, el Cristo. Como Siddhartha Gautama era ele, Buda. E neste sentido, é uma qualificação. No entanto, entretanto, tem um significado muito profundo, porque esta essência divina somos todos nós outros. Por lo tanto, em potencial, todos somos homens espiritualizados e todos chegaremos à condição de Cristos. Uma vez visto isto, vamos ver ele citado várias vezes, incluso foi narrada uma história aqui na última exposição sobre Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, quando se encontrou com Jesus em caminho de Damasco, o cavalo se assustou, o derrumbou, e ele, ao ver a luz que se apresentavam nas escamas, se formaram delante de seus olhos para proteger-lhe, porque se pondria cego se siguiera vendo a luz que se apresentava. E ele, delante de lo que estava ocorrendo, dijo: Senhor, eu creio. ¿Qué quieres que eu haga? Primeiro deveremos compreender que esta palavra de eu creio, como a palavrita fé, tem um significado bastante mais profundo do que muitas vezes nós atribuímos em função das influências religiosas do tempo. Ele, quando afirma eu creio, eu entendi, finalmente eu entendi. E como eu entendi, ¿qué quieres que eu haga? Porque aí mesmo ele viu que, ele percebeu, aunque não hubiera tenido a dimensão del cambio, ele percebeu que era um cambio que ia ocorrer. E que foi o que Jesus lhe disse? Que ele salira por outro caminho, que ele fora para outro lado. Dijo simplesmente que seguira seu caminho, que fora hacia Damasco, que quando ele estiver aí, lhe iam dizer o que fazer. Pero qual foi o primeiro ato de Pablo, quando lhe disseram? Ananias lhe curou. E quando ele manifestou o interesse de ir falar de lo que ele havia descoberto para os companheiros, ele tinha um amigo aí, em Damasco, em Sinédrio, e ele, então Ananias lhe preveniu. Pero ele, rebelde, foi. E quando ele abriu a boca para falar, não saiu nada. Ele sabia todo de Moisés, era emérito orador.
Pero quando foi falar de Jesus, el Cristo, ele não sabia o que dizer. Tomou uma decisão, então. Se foi para o deserto. Foi encontrar-se aí com el que havia sido maestro de ele entre os fariseus, que estava em el deserto. Ele brindou na cópia das anotações de Levi. E ele começou a leitura. Passaram-se os tempos. Não temos certo quanto tempo, mas passaram-se bastante tempo aí. Quando então ele empieza a sair com os companheiros, acompanhando-los em la tarefa de divulgação de la buena nueva. E a um começo não conseguia falar. Foi só depois que começou então a falar. E passou com ele todo o que foi descrito aqui. Hasta que em um dado momento, da lleno de cicatrizes, dizem que terminou bem feito. Muito danhado o corpo físico por as pedras, os palos, todas as palizas que levou e todo. Depois de todo isto, havia sido duas personalidades. Primeiro, havia sido Saulo de Tarso, o perseguidor de los cristianos. Depois, se converteu em Pablo de Tarso, el cristiano perseguido por los antigos companheiros fariseus. Pero agora, ele havia entendido. E como ele havia entendido, a consciência despierta lhe dava a condição de fazer esta afirmativa. Já não sou eu quem vive, sino Cristo que vive em mim. Pablo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu li isso em minha juventude. E eu pensei, ai, que interessante, Pablo se tornou médium de Jesus, mira. Foram necessários alguns anos passar com os estudos, escutando outras pessoas, para sacar a conclusão que ele não estava tratando disto. Ele estava tratando de que ele havia, estudando e vivendo a mensagem que Jesus havia traído, logrado someter a personalidade, as duas personalidades que tuvo, a essência divina, o Cristo interno. E o Cristo é quem vive em mim. É o que digo ele. É que vive em mim. Não é quem, é quem que vive em mim. Porque Cristo não é uma pessoa, não é uma personalidade, não é quem. E é por isso que Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro de los Espíritos, não pergunta quem é Deus. Pergunta que é Deus. Porque quando estamos tratando de essência divina, que o Cristo interno é essência divina, não podemos falar em quem, porque já se ultrapassou o período, as situações das personalidades transitórias, e temos em cada encarnação uma delas. Este assunto pode ser profundizado, entretanto, necessitamos centrar-nos em la proposta de uma espécie de resumo de todo para chegar a este entendimento de el hombre espiritualizado. Que é ser espiritualizado? É ser servidor. Que é ser espiritualizado? É ser servidor. Fijémonos que não estamos falando de homem religioso. Estamos falando de ser espiritualizado. ¿Os acordais de Lupecito? Que Maria de la Gracia de Ender nos puso. Este homem aqui é o pecito que está fora del vidrio. Está livre. ¿Sí? ¿Quién habló? Sí. Sí. Ele já tem o conhecimento. Então, que é ser espiritualizado? É ser servidor. Pero vamos fazer outra pergunta. Que é ser servidor? Está demorando para aparecer, não? Que é ser servidor? Vamos a ver. Para entender que é ser servidor, vamos fazer um recorrido. Conhecimento de si mesmo,
foi examinado aqui, e nós vamos só rememorar para passar: conquista da humildade, conhecimento da lei natural, de la perfeição moral e perfeita entrega a los propósitos de la criação. Estes pontos nos levarão a entender este ser espiritualizado. Busquemos, então, observar que, primeiro, em el conhecimento de si mesmo, temos aquele resumo da evolução da criatura que pusimos ayer, e que está em Mateus 4 e Lucas 4 também. Só rapidamente para recordar, vamos ver que Jesus é conduzido por el Espírito ao deserto para ser tentado, não por ele, diabo, segundo está aí informado. E aí entendemos que o Espírito é Deus, não? Vamos ver que o diabo é o inimigo do Espírito, o inimigo do Espírito é o apego à matéria, como hemos posto, e ele passou por um ayuno de 40 dias e 40 noites, que dijimos que foi o período que está dicho a Allan Kardec por los Espíritos, allá em las questões 607 por ali, que onde passa o princípio espiritual este período? Quando ocorre? É um período que pode chamar de pré-humanidade, onde tem estas experiências todas. Tu hambre, que é ter hambre, sede, hambre de conhecimento, de entender as experiências, de desenvolver suas capacidades de actuar dentro do sistema onde está inserido. E vem o tentador e lhe diz: não, já que eu tive hambre, para utilizar o que está desenvolvendo já para transformar pedras em pão, como se for um milagre. E hemos já comentado isto ontem, não? Ayer, não? E então Jesus diz: está escrito, não só de pão vive o homem, sino de toda a palavra de Deus. Para buscar o alimento espiritual e não somente o alimento material. O homem espiritualizado, quando em contato com a matéria, necessita o alimento material, pero não é escravo dele. O diabo lo lleva à cidade santa, em pináculo del templo. Se eres hijo de Deus, lánzate, e vendrão os ángeles que te cuidarão. E a resposta também está escrito: não tentarás al Senhor tu Deus. Que hemos dicho? La representação de la religión, nosotros nos ponendo delante de los demás como representantes de Dios en la tierra y creando las religiones. Rememorando, el diablo lo lleva entonces al alto de un monte, reinos, enseñó todo, las glorias, todo te daré si prostrándote me adorares, ou me adoras. Vete, Satanás, solo a Deus adorarás. E el diablo lo deja, e os ángeles se acercam para servir-lhe. Que é o que está ocorrendo agora? Porque ele não escutou o tentador, não se agarrou à matéria, não generou o egoísmo, não deixou que o orgulho se manifestara, e tem sintonia com os espíritos que também já lo hicieron, que são chamados ángeles. Ele passa a escutar solamente os espíritos superiores, o que chamamos ángel de la guarda, los ángeles, ¿no? Bien. Conhecimento de si mesmo. Vamos ver agora a conquista da humildade. Logicamente, nós temos aqui, foi citado há um pouco, as respostas também, a questão 919, 919A, todo este processo de autoconhecimento que é necessário. A conquista da humildade está em Mateus 18, 1, 5, el mais grande en el reino de los cielos, ¿cuál es? El servidor de los demás. Este es el más grande. Por lo tanto, el hombre espiritualizado es el que sirve. Nosotros no estamos hablando de opinião personal, isso está en el Evangelio de Jesús. E que o Espiritismo nos permite entender isto, com a interpretação que a espiritualidade superior nos traz. Então, em Mateus 20, capítulo 20, versículos 20 e 28, la madre de los hijos de Zebedeo. E disse: quem quiera ser el maior, sea el siervo de todos.
Porque a madre chega e pede para que os filhos se pongan, Jesus, quando venga a seu reino, ponga um à direita e outro à esquerda. Que foi o que os demais discípulos pensaram disso. Eles veniam caminhando uma vez e veniam discutindo aí atrás e pensavam que Jesus não sabia do que estavam tratando. Quando chegaram cerca, Jesus les perguntou: de que estavam falando? Eles tiveram vergonha. E afinal perguntam: quem é? ¿No? Quem é o maior em el reino de los cielos? Porque discutiam entre eles. Qual de eles seria? Assim como o Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir. Isto é o que a maior parte da humanidade não compreendeu e utilizamos o nome de Cristo para imponer-nos a espada em contra de nossos irmãos. La lei divina ou natural? Aí houve uma pergunta, verdade? Qual é a diferença entre a lei divina e a lei natural? La lei natural é toda a lei. E as leis morais estão inseridas dentro da lei natural. Como explicou Maria de la Graça de Ender. É muito importante o conhecimento da lei, que está em la terceira parte do livro dos Espíritos, questão 614 a 919. Não levantem a mão, não se manifestem, só vou fazer uma pergunta retórica. Quem aún não ha leído o livro dos Espíritos? Bueno, tu primeiro compromisso ao sair de aqui é fazer uma programação contigo mesmo e iniciar, se for possível, aún hoje, a leitura do livro dos Espíritos. Como vou ler? De la portada inicial hasta la portada final, porque quem não ha lido todavia tem que lerlo todo. Vai ser a primeira leitura. E quando eu termine o livro dos Espíritos, hago como Juana dijo a Radivaldo, lê outra vez? Pode ser isto. Pero, se quer, siga para o livro dos médiuns. Depois para o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, obras póstumas. Muito bem. Revista Espírita, 1858, hasta 69. Agora terminei. Que hago? Has leído o que é o Espiritismo? Não, então, quizás, puderem pensar por ele agora outra vez. E depois que terminei o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, agora empieza a estudar. Hasta agora estava tomando conhecimento. Quanto tempo vai levar? A primeira etapa para mim me custou 15 anos. Pero se eu não hubiera hecho, os 15 anos hubieran passado igual e eu não hubiera hecho. Pero agora já vai ser tarde, não, porque talvez eu desencarne antes de 20 anos, de 30 anos. Dá tempo de preparar-se muito em um ano. Está bem? Porque todo o que nós podamos acumular vai facilitar para nós. Então, da lei divina natural, solo para citar, vean, a primeira delas é a lei de adoração. Temos a lei de trabalho, de destrucción. Ley de destrucción, sí, hay una ley de destrucción. Conservación, ¿qué pasó? Ok, es que creo que golpeé equivocado. Destrucción, conservación, reproducción, sociedad, igualdad, progresso, liberdade, justiça, amor e caridade. Quando o ser domina estas leis e vive conforme elas, alguém disse assim, principalmente como a de justiça, amor e caridade, verdade? Não é principalmente como ela, vive todas as leis. E se vai viver a lei de justiça, amor e caridade, em plenitude, vai ter que viver todas as outras. Porque não é possível viver a lei de justiça, amor e caridade sem a adoração, sem trabalho, sem compreender a destruição necessária, sem compreender a conservação e assim sucessivamente. Bueno, não é objetivo entrar em los detalhes, certo? De cada lei. Isto queda para cada um estudar. Então, vamos avançar um pouquinho. Jesus dijo, vamos ver da perfeição moral agora, não? Que era o outro tópico que havíamos apontado, não? Jesus dijo entonces, mas eu os digo, amad a vuestros inimigos, haced bien a los que os aborrecem, e rogad a los que os persiguen
y calumnian. No, y rogad por los que os persiguen y calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludareis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Allan Kardec hace todo um análisis, dizendo que a criatura não pode ser perfeita como o Criador. Pode ter uma perfeição relativa, pero eu os pergunto, por que Jesus então hizo este recto? Sed perfeitos como perfeito é vuestro Padre Celestial. Uma vez mais, necessitamos entender o contexto. Mira lo que disse primeiro. Mas, pero eu os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecem, e rogad por los que os persiguen e calumniam. Deus hace esto por nosotros. Ele está dizendo que, neste sentido, seamos perfeitos como Deus é perfeito, que amemos a nosso semejante. El hombre espiritualizado. E eu vou aqui dizer, el espírito, essência divina, que já não é mais homem, porque não necessita de las reencarnações, hace parte de la humanidade, já não mais, porque este homem espiritualizado, ele está adentrando a angelitude. ¿Está bem? Pero mientras não construye, está ainda passando por el processo de contato com a matéria, porque não se ha liberado. Porque o propósito é liberar-se da matéria, para espiritualizar-se. Não ter mais teias, não ter mais nada que lo prenda a los aspectos iniciais do processo evolutivo. Porque fomos criados em la cuna de la matéria, para, com nosso esforço, liberar-nos de la matéria e convertir-nos em seres espiritualizados. Pero isto tem que ser obra nossa, esforço nosso. Assim que Jesus nos vai dar aqui o direcionamento. Que tenho que fazer? Amad a vuestros inimigos. Mira, por que tratamos del perdão? Houve todo um seminário relacionado com o perdão. Está bem? Haced bien a los que aborrecem, e rogad por los que os persiguen e calumniam. Porque aqui está a essência. Se logramos fazer isto, nós amamos a todas as criaturas. E é o que o Padre hace. E é o que espera de nós. Uma vez visto estas condições, vamos ver que é o que a doutrina espírita vai dizer-nos sobre o homem de bem. Não vamos citar todo. Depende da letra da publicação, pero seguramente são, el mínimo, uma hoja llena. E Kardec vai citar algumas cositas que vamos pôr aqui para vocês. El verdadeiro homem de bem. Aqui está que esta apresentação tem que terminar em 16. Oh, que é isto? Não tenho tempo, não, porque está 16 horas aqui. Bueno. Temos bastante tempo hoje, hein? O verdadeiro homem de bem. Eu vou pedir que me aviseis quando faltem 15 minutos, está bem? Pode ser? Então, o verdadeiro homem de bem. Que caracteriza o verdadeiro homem de bem? É o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua mais grande pureza. Ou seja, que logrou entender todas as demais leis e que vive conforme as leis divinas. Este é o homem de bem. Ele hace a caridade em sua mais grande pureza, sem segundas intenções, sem esperar recompensa, sem medir o esforço, sem, de forma nenhuma, ter qualquer tipo de interesse subalterno ou subreptício. Se pergunta a sua consciência, não? Vai perguntar, mira 919, fazendo a pergunta à consciência, como foi meu dia, como tratei a gente, se pergunta e surge uma ocasião de comparar-se com outro, buscará sempre suas limitações e imperfeições e destacará os pontos positivos do outro. Porque se nos comparamos com os demais,
por el simple hecho de hacerlo, já somos inferiores de la outra persona. ¿Habéis comprendido esto? María de la Gracia pergunta, ¿explico bien, no? Porque se nosotros, ¿no? Tergiversamos com nossa consciência, intentamos enganar a consciência, criamos uma camada. É por isto que hoje nossa consciência está já em el âmago e sobre ella várias camadas. Das primeiras camadas criadas, egoísmo, orgulho, é como uma cebolla, ¿está bem? Vão vendo as camadas da cebolla. Está o centro onde está a consciência, vem egoísmo, orgulho, prepotência, vanidade e todas as imperfeições que são decorrentes, vão formando. Quando vamos consultar nossa consciência para buscar a lei divina, nos deparamos com estas coisas. É por isso que o processo de meditação, às vezes, assusta a uno. Porque quando o indivíduo hace silêncio para escutar, e aí vou discordar um pouquinho de Maria de la Gracia, pero não por me posicionar. Vou apresentar um outro posicionamento que é de los hindúes, não? De los grandes meditadores. Eles dizem que a meditação não é para escutar a los espíritos, é para escutar a si mesmo. Bem? Então, podemos fazer as duas coisas porque somos espíritas. Pero devemos estar atentos a isso. Em um primeiro momento, é uma submersão hacia dentro de nós. Necessitamos conhecer o que está aí. E não temos o hábito de ver os potenciais em los demás, então não vemos em nós também. E vamos nos encontrar com os monstros que foram criados ao longo dos tempos, que estão aí adentro. E quando nos deparamos com eles, nos assustamos e saímos da meditação e não queremos volver. Por isso, muita gente empieza a vezes lê livros de meditação e depois para. Há vários livros que ensinam a meditar. Realmente, o silêncio, ela submersiona hacia dentro para escutar. E o primeiro que vamos escutar são os monstros que hemos criado. O primeiro que vamos escutar é nosso egoísmo, que comanda todos os outros vícios. Hasta que vamos trabalhando isto. É por isso que Allan Kardec disse que o processo de educação do espiritismo tem que atacar o mal por la raiz, o egoísmo. Pero a vezes não estamos preparados. Temos que ir comendo, a sopa está caliente. ¿Por dónde comemos a sopa primeiro? Por la orilla, ¿verdad? Então vamos comendo e se vai enfriando, vamos conhecendo os outros elementos hasta chegar ao centro. Pero e se a sopa foi calentada em micro-ondas? Microwave. Onde está mais caliente? Las bordas, ¿verdad? E há situações, então, que podemos ir, a vezes, ao âmago da problemática. Depende da experiência que já acumulamos. Muito bem. Aí viene. Tiene fé em Deus e em el porvenir. Isto foi muito examinado também. Vicissitudes e dolores, pruebas ou expiações. Não murmura. Não hace aquilo que Maria de la Gracia deu o exemplo, sai caminhando, não? Aí, na situação como sou eu com Deus, vou perguntar, por que Deus me disse isso? Ai, Senhor, por outra vez. Será que necessita mesmo isso? Só por ele hecho de perguntar, porque não é aprendido, não? Porque se houver aprendido, não estaria ocorrendo. Então, se está ocorrendo, é porque não aprendi. Esta própria conversação com Deus. Outra pergunta que usou essa era a hora. Está em la lei de adoração. Vosotros conversais com Deus? Em la oração, verdade? Jesus nos ensinou. ¿Podemos orar para Jesus? Sim, podemos. ¿A nuestro ángel de la guarda? Sim, podemos. Pero nosotros podemos dirigir-nos diretamente a nuestro Padre, porque Jesus nos ensinou. E não necessitamos de intermediários para isto. Porque quando os discípulos lhe pedem para ensinar-lhes a orar, ele empieza como hemos dicho ayer. Padre nuestro que está en los cielos, já indicando que somos todos hermanos em humanidade e hijos del mismo Padre. Então, este indivíduo aqui, ele tem um sentimento de caridade e amor ao prójimo. Siente satisfação em el bienestar que hace, que provoca em los demás. Es bueno, humano e benévolo.
tem predisposição para auxiliar a los demás, respeta a los demás, tem a caridade por guia, é o que ele orienta. Não tem ódio, rencor, desejo de vingança, é indulgente, e damos um salto quântico, porque há um montão de outras coisas. Depois de descrever todo, mira o que põe Allan Kardec. Esta não é a relação de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Pero qualquer que se esforce em possuí-las, está em caminho de possuir as demais. Não é para desanimar a nadie, está bem? É para animar, porque conquistando esta, estamos em caminho de conquistar as outras. Que a ele não puso porque não temos muitas vezes condições de compreender. Pero que a espiritualidade nos vai revelando. Será que já revelou? E eu não tenho dúvida. Em la obra de Joana de Ángeles, está revelado caminhos para chegar a isso. ¿Está bem? Quando nós temos a interpretação e descrita por Humberto de Campos, não, em Buena Nueva. Bueno, déjame contar-vos isto. Não sei se sabeis disto. Há mais ou menos uns 10 anos, a tradução de Pan Nuestro para o inglês foi submetida a uma junta em Estados Unidos de religiosos que examina os textos apresentados a cada ano que mais contribuem para o entendimento do Novo Testamento. Há 10 anos, Pan Nuestro foi apresentado. Estava escrito que era um livro de Emmanuel em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nadie escondeu nada de nadie. Todo clarito. Eles examinaram e deram medalha de bronze, porque ele de ouro foi dado para um livro do Papa, que também foi apresentado naquele entonces. Medalha de bronze. 10 anos depois, Buena Nueva. Mesma coisa. Espírito, Hermano X e psicografia de Francisco Cândido Xavier ou Humberto de Campos, não sei como foi apresentado, pero nadie escondeu nada de nadie. Foi apresentado para a mesma junta. Não sabemos se eram os mesmos que estavam juzgando. Deram medalha de prata. É prata mesmo que se diz? Plata. Medalha de plata. E eu dije, ele seguinte, dentro de 10 anos, vai receber a medalha de ouro. Porque eles vão compreendendo o papel do Espiritismo. Les digo um pouco mais. La FEB lançou um programa chamado Evangelho Redivivo. Não sei se lo conheceis. É uma metodologia revolucionária. Pero não lograreis hacerlo se não hacéis primeiro el ESD. El estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque necessita esta base. Incluso em la aplicação, os facilitadores. Se o Evangelho Redivivo fora lançado em la época que surgiu el ESD, hubiera abortado, porque nós não estávamos preparados. Necessitamos de 40 anos de experiência com a evangelização espírita, 50 anos de experiência, para poder compreender esta metodologia, que é uma metodologia própria do Espiritismo. A um início recebemos muita influência da academia, porque os evangelizadores, eram chamados coordenadores e monitores del ESD, normalmente havia gente que venia da academia. Então, tuvimos currículum da evangelização, os livros orientadores del ESD que existem hasta hoje. Bueno, hasta que o trabalho foi evolucionando, surgiram as áreas, o próprio ESD quedou dentro da área de estudo do Espiritismo. E aí há a área de mediunidade, a área de divulgação do Espiritismo, a área de acolhimento espiritual, a ápice, que é acolhimento e promoção, assistência e promoção social, e assim sucessivamente. E outros programas surgiram, outras ideias. Vino o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, por um tempo. Houve uma proposta também de um estudo mais reflexivo do Espiritismo. Todo isso foi preparando o caminho. Hasta que, então, foi lançado, em los inícios de los anos 2000, esse estudo que é chamado Evangelho Redivivo. O Evangelho Redivivo é a própria doutrina espírita, não? Pero, se Kardec, naquele momento que lançou, que
publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, hubiera dicho para todos nosotros, creo que he dicho esto ayer, que nosotros agarráramos o conhecimento do livro dos Espíritos e livro dos Médios e fuéramos examinar que fuera solamente o Novo Testamento. Nosotros tendríamos um espiritismo ortodoxo, um espiritismo todo lleno de vícios. Levamos mais de 150 anos para aprender a sacar o espírito da letra, a essência moral de las partes que Kardec havia selecionado. Mas as partes morales não estão em outros sítios? Estão. E então, agora, o Evangelho Redivivo, ele estuda versículo a versículo. Pero esta proposta era realizada por el padre Damiano, que Alcione a Emmanuel vai pôr na boca de Alcione, em la parte segunda, capítulo 3 de Renúncia. O mensagem de Cristo necessita ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E aí, então, nós temos essa metodologia completamente revolucionária e que incluso algumas pessoas estão levando de retorno para a academia. Bien. Eu citei rapidamente, há outros aspectos desse desenvolvimento que não entra aqui porque há um seminário que é específico sobre esta questão, está bem? E aqui diz então que tem a caridade por guia e tal, e aí está. Se hace isto, vai então ter condições de fazer as outras coisas. Fora da caridade não é salvação, foi bastante examinado aqui. Há homens buenos em el mundo? Pergunto. Há? Vamos citar alguns juntos? Em uma visão sem discriminação. Vamos ver exemplos dentro e fora do Espiritismo. A ver, diga. A ver, vai sair daqui. Gandhi, muito bem. Amália Domingo Soler. Madre Teresa de Calcuta. Quem? Nelson Mandela. Hermana Dulce em Brasil. Trabalhou vários trabalhos junto com Divaldo. Quem mais? Alípio Gonçalves. Flávio? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Perdão? Sí, Maria Aparecida Garbati, que auxiliou a vosotros bastante, ¿no? En el pasado. Bueno. Francisco de Assis, poderíamos olvidarmos de Francisco de Assis? Quem foi Francisco de Assis? Juan el Evangelista, certo? Tudo bem? Foi Francisco de Assis que dijo: pregonad el Evangelio todos los días. Si fuera necesário, utilizeis as palavras. És um homem espiritualizado ou não? Assim que já sabemos, queremos ser espiritualizados? Vamos pregonar o Evangelho todos os dias. Só vamos utilizar palavras se for necessário. Tudo bem? É um desafio? Porque queremos convencer normalmente a los demás de aquilo que nós hacemos, não? Então, se há homens buenos em el mundo, é porque eles hacen lo que dizem, ou actuam conforme um processo de coerência. Nós outros espiritistas temos um grande desafio. José, Maria de la Graça de Ender, eu, Osiel, não podemos vir aqui falar para vosotros de lo que não estamos vivendo, porque seria falsidade. Certo? É desafiador, pero é preferível callar para não comprometer-se se o indivíduo não está disposto a enfrentar de hecho e a ser sua transformação moral. É um desafio, porque temos muitas vezes imperfeições que não percebemos. E solo com o tempo la vamos percebendo. Pero que é a grande ventaja? Com o espiritismo, nós temos todas as condições de realizar isto. Porque o espiritismo nos dá
estas condições. O plano divino para el ser. Todos foram criados para a felicidade. Tenéis dúvida quanto a isto? Pero a felicidade não é meta, como hemos já comentado. A felicidade pode ser o caminho. Como foi citado por los demás oradores, a alegria de hacer por el outro. Les vou narrar rapidamente. Um companheiro em Rio de Janeiro terminou uma charla sobre a caridade e saiu para ir para sua casa. Venia caminhando, não vivia muito lejos. E de repente viu um homem que estava tumbado aí. E havia um bar cerca. E ele pensou com ele, este tomou todas. E passou. Quando ele ia passando, ele viu que venia uma mulher muito bem vestida, com uns sapatos de salto assim altos, que passou por ele. E a mulher lhe chamou a atenção. O que essa mulher está fazendo aqui a esta hora? E viu que a mulher chegou, com dificuldade se abarrou, e falou com o homem. E entrou em el bar. E saiu del bar com uma botella de água e com sándwiches. E começou a dar para o homem de comer. O homem não tinha condições nem de recostar-se em la parede que estava aí. E ele auxiliou. Ele queria água, ele não conseguia tomar a água. Ela lhe ponia a água, até que ele foi conseguindo agarrar a botella. E ele quedou aí mirando aquilo. E ele aprendeu uma grande lição. Uma grande lição. Não juzguemos, porque nós não sabemos. Que cuesta perguntar? E se fora um que hubiera tomado todas, não mereceria também um auxílio? Em la situação que estava, por que será que hubiera tomado todas? E não era. O homem estava aí de hambre de aquela forma aí, porque provavelmente estava sem comer já há um grande tempo. Assim que nós devemos estar muito atentos a estas coisas que é a miséria que é oculta, mas às vezes é evidente. Um grupo de companheiros saliam por Brasília distribuindo pão por la noite. Haciam paquetitos de 6 panes para distribuir. Caminavam aí por los locais onde a gente duerme, não? Em la calle e tal. E depois de haver distribuído, quedou um paquetico, uma bolsita de pão. E eles miraram, não havia mais nada, e se encaminaram para agarrar no autobus. Em el sentido contrário de eles, venia um outro homem, que estava mais bem vestido. E o homem parou com eles, esperando a señal abrir, para cruzar também. Provavelmente ia tomar o autobus também. E eles se miraram, quedaram sem saber o que fazer. E um deles se atreveu a dizer: Senhor, perdona, você não necessita aceitar e também não queremos ofender-lhe. É que estamos distribuindo panes hoje. E nos quedou uma bolsita com 6 panes. O homem começou a chorar. E lhes dijo: eu sou guarda de um destes bloques aí. E eu venho caminhando aqui para lá, para lá, agarrar o autobus a estas horas. E amanhã eu tenho que trabalhar outra vez. E meus filhos me pediram: papá, traga pão para nós outros hoje. Ele disse que não havia conseguido dinheiro para isto. Então, eu os digo sinceramente, é tão simples. Agora, o que teríamos que fazer naquele momento? Entregar a bolsita de pão e se terminou? Ou pedir se ele aceitava uma visita nossa a seu hogar? Estão buscando entender que há esse homem espiritualizado que necessitamos ir trabalhando isto? Ele não se limita a lo que está sendo. Ele vê outras oportunidades. E aí agarraria a direção, combinaria com o homem para ir a visitar a família. Por lo que entenderam da conversação, o homem tinha realmente 6 filhos, que possivelmente não estuvieran estudando. E como é que nós sacamos a gente da miséria? Auxiliando a los membros da família a estudar. Vai tomar tempo? Sim, porque eles também têm que fazer o esforço, sentir a dedicação de cumprir sua parte. Pero mientras tanto, damos então a alimentação que falta, porque é um homem trabalhador. Em parte, ele supre a família dele,
não deixará de ser isto. E quizás auxiliar-lhe a ter uma outra profissão, fazendo algum outro curso, e assim sucessivamente. Divaldo, eu vivi no interior de São Paulo, e supe que Divaldo ia ser uma charla em São Paulo, em um centro espírita, 600 quilômetros. Agarrei um autobus, eu era jovem, e fui aí assistir a charla de Divaldo. Cheguei temprano, e entrei no centro, não havia nadie. Me sentei. Quando faltava uma meia hora, talvez, para iniciar a charla, a conferência de Divaldo, entrou Divaldo com algumas pessoas do centro. E, como eles iam a ser recorrido para ensinar as habitações, não, e tal, para Divaldo, e eu estava aí, me invitaram. E eu saí caminhando com eles. Foram ensinando as salas de evangelização, as salas de estúdio, hasta que chegou em um sítio onde han dicho, Divaldo, isto aqui é nossa área de promoção, assistência e promoção social. Aqui temos ficheiros. Nós hacemos um cadastro, um ficheiro de los nombres de todos aqueles que vêm, os membros da família, levantamos a situação, hacemos uma visita para saber e estabelecemos com eles um projeto de 6 meses, de 1 ano, para alcançar metas com eles. E Divaldo então disse, ai, que magnífico escutar isto, porque já visitei um outro centro outra vez, que me disseram o seguinte, nesta mesma área de assistência e promoção social, Divaldo, te queremos apresentar fulana. Ella é a terceira geração que recebe aqui de nós outros o auxílio. A abuela de ella venia, depois a mamá, e agora ela está aqui recebendo nosso auxílio. E o Divaldo disse que quando ele percebeu, já havia hablado. Pois, mi hermano, que coisa impressionante, perpetuando a miséria ajena, ¿eh? ¿Me expliquei? Vou copiar. Se nós simplesmente donamos coisas que a vezes são necessárias, a pessoa está hambrienta, como não vamos dar comida? Está passando frio, os filhos estão com frio, como não vamos dar abrigo se podemos? E se não podemos, por que não podemos pedir a gente que contribua para que podamos fazer isto? Pero, e aí, em Espanha, nós hicimos este reto com a gente, porque se dizia que não deveríamos de dar nada à gente, porque o governo era responsável. Fomos investigar e descobrimos que a Igreja Católica tinha cerca de 830 obras sociais que eram sostenidas por el governo. O governo que dava dinheiro para a Igreja Católica fazer as obras. Então, começamos uma atividade de distribuir. Aquele então podia, hoje não pode mais, hein? Distribuir sanduíches com uma botellita com leite, com cocoa. E as primeiras vezes volvíamos, a vezes, com as botellitas. Começamos a encontrar gente e avisar que na outra semana, aquele mesmo dia, íamos estar aí. Quando o tempo, as botellitas não eram suficientes, nós perguntamos se queriam receber comida ou se queriam seguir recebendo os sanduíches. Queriam comida. Passamos a ser comida, com um compromisso com ele aqui, porque aí já começou a crescer, mais gente entrando, porque começamos a família a ser isto. E começou a crescer, mais gente aparecendo, e nós les dijimos, jamais deveremos divulgar quantas comidas estamos distribuindo. Só podemos divulgar uma coisa, quantas pessoas dependiam desta comida e hoje não necessitam mais de ela, por el trabalho que hemos hecho com eles. Se não há isto, não se divulga as comidas que se está entregando. E hasta hoje se hace a distribuição, pero hoje eles fizeram um curso junto ao município, à municipalidade, a ter um certificado para poder preparar a comida e fazer a entrega. Bien. Todos fomos criados para a felicidade. E nós estamos descobrindo cada vez mais que a felicidade, de hecho, é servir. El despertar de la consciência, la religião natural. Estava Jesus, segundo Juan, capítulo 4, versículos 19 a 24, sentado aí, cerca do poço de Jacobo. E vem a mulher samaritana para sacar água.
Eu imagino a cena que quando a mulher estava já sacando a água para pôr em seu cântaro, em seu recipiente, para levar, Jesus se aproxima e disse-lhe: mulher, dá-me de beber. E ela, 15, le dá uma bronca. Aí, em espanhol, bronca, le rezongou. Porque ele disse: como tu te atreves a pedir-me a mim água? Por que ela disse isto? E dijo brava. Não penseis que era simplesmente dizer, não, estava bravíssima. Como sabes tu? Porque era uma ofensa, um homem judio, ou outro qualquer se dirigir a uma mulher que não estivesse acompanhada do marido ou do padre. Era uma ofensa. Ofensa como hoje um ataque sexual, uma abordagem sexual. Em aquele entonces era isso. Então ela le rezonga. E ele então lhe disse assim: mulher, se superas com quem hablas, a mim me pedirias água. Eu te daria de uma água que uma vez que la tomaras, não sentirias jamais sede. Quem não quer esta água? Há alguém aqui que não quer? A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água. E logicamente quis seguir falando com ele. E ele então lhe disse, porque respeitava as tradições. E havia exigido, e ele disse a ela: vete a buscar a tu marido. E ela disse: pero eu não tenho marido. Ele disse: ah, sim, é verdade, os 5 que tu viste, este com quem estás hoje não é tu marido. Ai, Deus mío, ele é profeta. Agora nós estamos escutando a enseñanza, a coisa é profunda, pero a la adivinação nos convence de imediato. Hasta hoje ocorre isto. Aí, então, ele se olvidou de que poderia buscar el padre, não, que marido, coisa nenhuma, e vai ser para ele a pergunta, uma das mais profundas, por conta da resposta que Jesus deu. Não por conta da pergunta, porque era uma pergunta da época. ¿Dónde é o sítio ideal para adorar a Deus? Em lo templo, como decís vosotros los judíos, ou aqui em el cerro, onde decimos nós os samaritanos? Porque eles haviam hecho um templo para eles aí. E Jesus responde. Aí um razonado que não vou entrar, sobre os judíos. Jesus disse assim: mulher, chegará o dia em que o homem não adorará a Deus nem em el templo, as religiões vão terminar. Sim, as religiões vão desaparecer, porque elas não são necessárias. Por agora são caminhos, porque há muita gente que elas necessitam, porque se não são as religiões, seriam diabos em vida. Meu papá dizia assim: se não for o espiritismo, eu seria um diabo em vida. Então, muita gente aún necessita da religião, pero vai chegar um momento que as religiões não serão necessárias. Pero não é só isto. As derivações de las religiões tampouco, porque ele dijo: ni en el templo, ni en el campo. Porque o homem adorará a Deus em espírito e verdade, porque Deus é... ¿Qué Deus é? Espírito. Espírito. Pongamos atenção nisto. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós entendemos por largo tempo que é um viejo de barba blanca, sentado em um trono que se deu ao trabalho de vir aqui à terra, moldar o barro e aí soplar em seu nariz e dar vida, não? Poner el alma dentro del barro. Todo figuração, não? Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança em espírito. E aí nos submete, simples e ignorantes, que fomos criados, conforme a evolução se vai dando, nos vai sometendo a las pruebas para que nos desarrollemos. A religião natural foi fundada por Jesus e é a única válida para nós. Pero quando nós aprendermos, como humanidade, como um todo, a adorar a Deus em espírito e verdade, isto não será chamado de religião, porque não será necessário, porque será a única, não haverá outra. Por isso, o espiritismo não é a religião do futuro. Como Leon Denis dijo, o espiritismo é o futuro de las religiones. Muito bem. Quem quiera salvar a vida, ela perfeita entrega aos propósitos da criação divina. Quem quiera salvar a vida, que vai ocorrer com ele?
la va a perder. Está em Marcos 8:35. Bueno, ¿qué significa esto? Jesús lo dijo, que quien quisiera salvar la vida la perdería, pero aquel que renuncia a la vida por amor de mí, este la ganará. ¿Por amor de quién? ¿De Jesús o de Cristo? De Cristo, pongamos atenção. Aquele que renuncia a la vida material por amor a la vida essencial del Espírito imortal, el Cristo, que todos traemos adentro, vai ganhar a vida. O que significa isso? Hacemos uma programação de reencarnação. Chegamos aqui, hacemos todo ao revés. Chegamos ao mundo espiritual de retorno, temos que reprogramar e volver. Então, perdimos a vida. Hoje decimos existência. A reencarnação não, ou a encarnação falhou. Aí vai vir, ter que começar outra vez. Isto é perder esta e ter que repetir. Está falando da reencarnação aqui, e a gente disse que não. Agora, aquele que faz uma programação e la cumple, renuncia à vida material em favor da vida essencial e ganha a encarnação. Não necessita repetir, porque entregou a sandia. Tudo bem? Todos estavam aqui quando falamos da sandia, não? Entregou a sandia. Al que tiene, más le será dado. Mateus 13:12. Pero por que? Se já tiene, quer dar mais? Isto é impossível. Vamos rapidamente à parábola dos talentos. Todos la conhecem? Há alguém que não conhece a parábola dos talentos? Levanta a mão. Um servidor, o Senhor ia sair para um grande viagem. Um servidor recebeu um talento, outro 12, outro 5. E deixou. Volveu para tomar contas. Quando ele chegou, ele que havia recebido 5, devolveu para ele 5 mais 5. Ele que havia recebido 2, devolveu 2 mais 2. E ele que havia recebido 1, enterrou. Entregou 1. Porque havia enterrado, tuvo medo. E a um ataca ele, Senhor, dizendo: eu sei que cosechas donde não sembraste, pero o Senhor não sembrou o talento entregando a ele. Então, os perezosos são mentirosos muitas vezes, incluso. E agredem aqueles que les querem auxiliar. Cuidado com nós outros, não, porque isto é para nós outros. E aí, então, ele disse assim: dad el talento deste que não supo aproveitarlo, aquele que já tem 10. E lançado-lo em las tinieblas exteriores. Que são as tinieblas exteriores? El desierto, la reencarnação. Pero não lo deja solo, Deus é misericordioso. Como aquele que administrou bem, tinha 5 e produziu mais 5 talentos. Ou seja, ele recebeu os talentos divinos e desarrollou. Se hizo homem espiritualizado, agora já é um ser espiritualizado, está em uma condição de assumir como mentor espiritual a orientação de aquele que não supo, para ensinar-lhe a administrar o talento. Por isso ele entregou, não é para dar-lhe de graça, já tem 10, toma mais 1, para que te quedes mais rico. Como sabe administrar, ensina ao outro. Le deu a atribuição de ser ángel de la guarda del outro no processo reencarnatório. Já havias escutado esta interpretação? Esta me foi inspirada. Me parece muito coerente, por isso é narrado para vocês. Espero que seja. Muito bem, então estamos terminando. Pescadores de hombres, Jesus e Pedro. Bem, aí está um momento com Pedro em que Jesus hace uma pergunta a los discípulos: quem dizem que sou? E os discípulos dizem: bueno, disseis que sois Juan Bautista. Juan Bautista havia sido decapitado, era primo de Jesus, não? Pero eu hacía uma confusão entre ressurreição e reencarnação que era tremenda. E ou fora Elias, ou um dos profetas. E vosotros, quem dizeis que eu sou? Pedro se adelantou e disse: tu sois el Cristo, el Hijo del Deus vivo. Pongan atenção, Pedro já estava sabendo del Cristo. E aún assim traiciona de Jesus depois de 3 vezes. Tinha que passar por as experiências e para que nós outros aprendêramos que necessitamos ser vigilantes, vamos cometer equivocações. Pero Jesus disse:
Pedro, bendecido eres, porque não foram nem a carne nem a sangue que te revelaram isto, sino Deus que está em los cielos que te revelou isto. Em seguida, Jesus vai dizer que vai ser crucificado. Empieza a ser a narrativa e Pedro lhe interrompe. Era impetuoso Pedro. E ele disse: não, Senhor, nós não vamos permitir isso. E Jesus lhe disse: aléjate de mim, Satanás, porque para mim eres piedra de tropieço. A Igreja Católica ignorou esta parte. E fundou a Igreja Católica sobre a cabeça de Pedro, quando em realidade a pedra que Jesus disse: tu eres pedra, e sobre esta pedra edificarei mi igreja, é a mediunidade. Que logo em seguida ele havia utilizado mal. O homem espiritualizado compreende isto, porque isto é fundamental para que entendamos que em el Evangelho de Jesus não tem liturgia, não tem secretos, não é esotérico, não há nada que não podamos compreender à luz do Espiritismo, todo lo podemos interpretar. E o homem espiritualizado vai em caminho disto, e não se acomoda em saber, hein? Então, se conviertem em pescadores de homens. Lucas 5, 1, 11. Estavam tentando pescar todo o dia, não conseguiram nada. Veniam, houve 2 vezes, hein? Uma vez Jesus já estava crucificado. A primeira vez, esta vou narrar esta segunda vez, não? Que Jesus está aí e ele está, e eles estão em la situação, vão chegando e Jesus les disse para tirar a rede à la derecha. E eles tiram a rede e necessitou chamar com auxílio, porque eram tanto pés que não davam conta. E Jesus outra vez: estáis espantados, não de ver isso, pero os haré pescadores de homem. Havia prometido, pero agora, depois da crucificação, ele vai fazer um trabalho com eles, durante um período que não é muito largo, pero ele revela todo finalmente para eles. A ponto de Pedro chegar em el templo, vai chegando no templo, e aí está um homem em um catre, em uma cama improvisada, e lhe pede limosna. E Pedro disse: eu nada tenho para dar-te, pero de lo que tenho te dou. Levanta-te e camina. Dizem que a gente se ponia para que quando Pedro passara, por lo menos a sombra de Pedro lhes tocara, porque a própria sombra de Pedro curava muitas vezes. ¿Por que estou falando isto e falei de Pablo? Porque eles lograram, pero não quero terminar aqui. Não puedo terminar aqui. Porque se Pablo é de hecho um dos maiores exemplos do Evangelho, há uma mulher que muitas vezes nos esquecemos de ella, nos olvidamos de ella. Este sí é um dos maiores exemplos de um espírito que se ilumina, porque ella era vítima da obsessão, comerciava com o próprio corpo, e o dia que se encontra com Jesus, sua vida cambia completamente. E depois de conviver, de ser ella a primeira a ver Jesus depois da crucificação, ella ser a que vai falar a los discípulos o que havia ocorrido. Depois de todo esto, Jesus não estava, eles iam sair e ella queria estar com eles, com os discípulos. E Pedro lhe disse da inconveniência de uma mulher ser discípula. E a Igreja Católica acata esta tonteria. Por muito tempo. E esta mulher então se sai caminhando por la playa sem saber o que fazer. E de repente vê um leproso. E ao ver o leproso, ela entendeu. Ela entendeu e foi com ele. E indo com ele, hizo o trabalho de iluminação de sua alma. E desencarnou com a enfermidade. E foi recebida por Jesus, iluminada em el mundo espiritual. Muitas graças, que Jesus nos ampare e proteja. E sigamos firmes. Tenderemos outros momentos, Deus nos permitirá,
E não desanimemos, não desistamos de nós outros nunca. Nós outros somos nossa maior inversão. Estamos capacitados porque Deus nos hizo desta forma. Nos vai custar trabalho, pero quanto mais trabalho cueste, mais valor tem. Então, se não estou conseguindo solo, tenho que tender a mão e pedir ao irmão que me apoie, para que eu barre aqui e não me caiga, para que eu camine uns passos mais, hasta fortalecer-me, porque não temos que ser heróis, necessitamos ser fraternos e reconhecer que necessitamos da fraternidade do outro. O homem espiritualizado vive a verdadeira religião, que é o laço de fraternidade que nos une a toda a humanidade, como nos dijo Allan Kardec. Muitas graças. Qué difícil es expresarse cuando no existen palabras. ¿Cómo puedo yo describir esta presentación? Cualquier expresión demostrada de mis sentimientos se quedará corta. Agradezco y agradecemos a nuestro querido Carlos Campetti. Y ya le iba a dar un abrazo, pero bueno, se me fue el Carlos Campetti. Por el entusiasmo y lo que me ha trasladado. Cuando uno ve y siente que una persona es auténtica, pues definitivamente genera una revolución interior. Y eso es lo que hemos tenido durante estos 2 días. Carlos Campetti ha sabido enseñarnos lo que es el hombre y la mujer espiritualizados. Y tranquilos que no voy a hacer un súper resumen, ¿no? No a esta hora. Pero si logro interpretar, ¿no? Seguramente no con la precisión adecuada. Este tema, puedo decir que el hombre y la mujer espiritualizados es el encuentro con Jesús. El encuentro de María Magdalena con Jesús. Es tener la capacidad de amar y de servir sin límites. Es el propósito, hermanos y hermanas, de este congreso. Salir de aquí. Obviamente, no para hacer lo mismo, sino para ser diferentes. Nos tomará más tiempo, seguramente, de los que ya se han espiritualizado. Pero lo lograremos, porque ya lo ha dicho nuestros conferencistas, hay esperanza para todos. Y somos capaces de hacerlo con esa férrea voluntad. Y hemos aprendido herramientas extraordinarias para lograrlo. Y somos agradecidos por la bendición que nos ha dado Dios de estar en este día. Y cómo no agradecerles una vez más a nuestros queridos conferencistas por todo este trabajo y sobre todo por su amor expuesto hacia nosotros.